A lição de domingo, para mim, ela é maravilhosa, super importante. Você precisa literalmente estudar, meditar, porque ela vai dar toda a luz para esta semana. Eu gostaria de começar com uma frase aqui da lição. No quarto parágrafo, depois da pergunta, essa frase vai nos ajudar a entender esse dia. Uma nação jamais alcançará níveis morais mais altos do que os dos deuses que adora. Quando falamos de religião, é impossível dissociar da palavra moral, o código de moral, moralidade. Nós temos um código de conduta. Mesmo que você seja um bandido, um traficante, os bandidos ou os traficantes, eles também têm um código de conduta. O ser humano, ele vive com algumas regrinhas básicas. E estas regrinhas, elas começam a se fazer um pouco mais fáceis para nós quando saímos do livro de Josué, porque aqui, na lição de domingo, nós vamos ver 4 passagens que estão fora de Josué que nos ajudam a entender todos esses assuntos. Em Gênesis 15:16, Deus está falando com Abraão que a sua descendência no futuro vai herdar aquela terra, mas ainda não, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não chegou no limite. A segunda passagem está em Levítico 18. Essa pista é fundamental porque ela fala de pecados relacionados à sexualidade. E Deus aqui em Levítico 18 diz: vocês não devem cometer esses atos desse povo aí. Isso é uma corrupção total. Em Deuteronômio 18 nós encontramos um desafio moral gigantesco, porque Deus está dizendo que esses povos que Israel deveria lutar, eles estavam queimando seus filhos aos deuses que eles adoravam. Eles eram feiticeiros, prognosticadores, necromantes, espiritualistas. E é óbvio que Deus reprova isso veementemente. Em Esdras diz que a corrupção foi de uma extremidade à outra da terra de Canaã. Um exemplo que o autor dá é que, naquela época, eles acreditavam que a agricultura, a fertilidade, as bênçãos que a terra poderia dar para eles, nada mais, nada menos, era o resultado de relações sexuais entre os deuses. E é mole. Eles acreditavam que os deuses tinham relações sexuais e, por isso, eles tinham relações sexuais em templos. Por isso que, de vez em quando, a gente vê aí as sacerdotisas cultuais ou sacerdotes cultuais, eles ofereciam seus corpos para que a bênção pudesse chegar até ele, e isso causou uma confusão enorme na sociedade. Por isso, os níveis morais daquela sociedade estavam totalmente desgastados. Não se esqueça, Deus, ele não quer a morte dos seus filhos, mas Deus é justo. E a gente vai ver amanhã um aspecto muito interessante. Sabe por quê? Porque a lição de hoje, ela me ensina que tem tanto pecado em Canaã, mas tem tanto pecado em Canaã, que a gente não consegue mais ver o pecado. Então, Ellen White tem uma citação que ela nos ajuda a lutar contra isso. Um pecado acariciado pouco a pouco aviltará o caráter, fazendo com que o desejo mau escravize todas as suas qualidades mais nobres. A remoção de uma única salvaguarda da consciência, a condescendência com o mau hábito sequer e o descuido das elevadas exigências do dever destroem as defesas da alma e abrem um caminho para que Satanás nos invada e nos corrompa. O único meio seguro é fazer nossas orações subirem diariamente de um coração sincero, como fazia Davi. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Por isso, meu querido, não se esqueça. Já se inscreveu? Deixa o seu like, que é muito importante.
e compartilhe esse vídeo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que quando nós não protegemos as entradas da alma, o pecado surge e se desenvolve de maneira que não conseguimos mais perceber. Nos ajude a lutar. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.